Capítulo 6º. Disposições. Alterações da Lei de Incorporações. Artigo 53. O título 2 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, passa a vigorar acrescido dos seguintes capítulo e artigos. Capítulo 1º. A do patrimônio de afetação. Artigo 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as accessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Parágrafo 1º. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Parágrafo 2º. O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação. Parágrafo 3º. Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Parágrafo 4º. No caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios oriundos da comercialização das unidades imobiliárias componentes da incorporação, o produto da cessão também passará a integrar o patrimônio de afetação, observado o disposto no parágrafo 6º. Parágrafo 5º. As cotas de construção correspondentes às cessões vinculadas a frações ideais serão pagas pelo incorporador até que a responsabilidade pela sua construção tenha sido assumida por terceiros, nos termos da parte final do parágrafo 6º do artigo 35. Parágrafo 6º. Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação. Parágrafo 7º. O reembolso do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito quando da alienação das unidades autônomas, na proporção das respectivas frações ideais, considerando-se tão somente os valores efetivamente recebidos pela alienação. Parágrafo 8º. Excluem-se do patrimônio de afetação. Inciso 1º. Os recursos financeiros que cederem a importância necessária à conclusão da obra, artigo 44, considerando-se os valores a receber até sua conclusão e, bem assim, os recursos necessários à quitação de financiamento para a construção, se houver, é. Inciso 2º. O valor referente ao preço de alienação da fração ideal de terreno de cada unidade vendida, no caso de incorporação em que a construção seja contratada sob o regime por empreitada, artigo 55, ou por administração, artigo 58. Parágrafo 9º. No caso de conjuntos de edificações de que trata o artigo 8º, poderão ser constituídos patrimônios de afetação separados, tantos quantos forem os. Inciso 1º. Subconjuntos de casas para as quais esteja prevista a mesma data de conclusão, artigo 8º, alínea A, é. Inciso 2º. Edifícios de 2 ou mais pavimentos, artigo 8º, alínea B. Parágrafo 10º. A constituição de patrimônios de afetação separados de que trata o parágrafo 9º deverá estar declarada no memorial de incorporação. Parágrafo 1º. Nas incorporações objeto de financiamento, a comercialização das unidades deverá contar com a anuência da instituição financiadora ou deverá ser a ela cientificada, conforme vier a ser estabelecido no contrato de financiamento. Parágrafo 2º. A contratação de financiamento e constituição de garantias,
inclusive mediante transmissão, para o credor, da propriedade fiduciária sobre as unidades imobiliárias integrantes da incorporação, bem como a cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios decorrentes da comercialização dessas unidades, não implicam a transferência para o credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente, do incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e pelos deveres que lhes são imputáveis. Artigo 31b. Considera-se constituído patrimônio de afetação mediante averbação, a qualquer tempo, no registro de imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno. Parágrafo único. A averbação não será obstada pela existência de ônus reais que tenham sido constituídos sobre o imóvel objeto da incorporação para a garantia do pagamento do preço de sua aquisição ou do cumprimento de obrigação de construir o empreendimento. Artigo 31c. A comissão de representantes e a instituição financiadora da construção poderão nomear, às suas expensas, pessoa física ou jurídica para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação. Parágrafo 1º. A nomeação a que se refere o caput não transfere para o nomeante qualquer responsabilidade pela qualidade da obra, pelo prazo de entrega do imóvel ou por qualquer outra obrigação decorrente da responsabilidade do incorporador ou do construtor, seja legal ou oriunda dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, de construção e de outros contratos eventualmente vinculados à incorporação. Parágrafo 2º. A pessoa que, em decorrência do exercício da fiscalização de que trata o caput deste artigo, obtiver acesso às informações comerciais, tributárias e de qualquer outra natureza referentes ao patrimônio afetado responderá pela falta de zelo, dedicação e sigilo destas informações. Parágrafo 3º. A pessoa nomeada pela instituição financiadora deverá fornecer cópia de seu relatório ou parecer à comissão de representantes, a requerimento desta, não constituindo esse fornecimento quebra de sigilo de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Artigo 31d. Incumbe ao incorporador. Inciso 1º. Promover todos os atos necessários à boa administração e à preservação do patrimônio de afetação, inclusive mediante a adoção de medidas judiciais. Inciso 2º. Manter apartados os bens e direitos objeto de cada incorporação. Inciso 3º. Diligenciar a captação dos recursos necessários à incorporação e aplicá-los na forma prevista nesta lei, cuidando de preservar os recursos necessários à conclusão da obra. Inciso 4º. Entregar à comissão de representantes, no mínimo a cada 3 meses, demonstrativo do estado da obra e de sua correspondência com o prazo pactuado ou com os recursos financeiros que integrem o patrimônio de afetação recebidos no período, firmados por profissionais habilitados, ressalvadas eventuais modificações sugeridas pelo incorporador e aprovadas pela comissão de representantes. Inciso 5º. Manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio de afetação em conta de depósito aberta especificamente para tal fim. Inciso 6º. Entregar à comissão de representantes balancetes coincidentes com o trimestre civil, relativos a cada patrimônio de afetação. Inciso 7º. Assegurar à pessoa nomeada nos termos do artigo 31c, o livre acesso à obra, bem como aos livros, contratos, movimentação da conta de depósito exclusiva referida no inciso V deste artigo e quaisquer outros documentos relativos ao patrimônio de afetação. Inciso 8º. Manter escrituração contábil completa, ainda que esteja desobrigado pela legislação tributária. Artigo 31-E. O patrimônio de afetação extinguir-se-á, pela. Inciso 1º. Averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento.
Inciso 2º. Revogação em razão de denúncia da incorporação, depois de restituídas aos adquirentes as quantias por eles pagas, artigo 36, ou de outras hipóteses previstas em lei, é. Inciso 3º. Liquidação deliberada pela Assembleia Geral nos termos do artigo 31-F, parágrafo 1º. Artigo 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as accessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação. Parágrafo 1º. Nos 60 dias que se seguirem à decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador, o condomínio dos adquirentes, por convocação da sua comissão de representantes ou, na sua falta, de 1/6 dos titulares e frações ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da decisão, realizará Assembleia Geral, no qual, por maioria simples, ratificará o mandato da comissão de representantes ou elegerá novos membros, e, em primeira convocação, por 2/3 dos votos dos adquirentes ou, em segunda convocação, pela maioria absoluta desses votos, instituirá o condomínio da construção, por instrumento público ou particular, e deliberará sobre os termos da continuação da obra ou da liquidação do patrimônio de afetação. Artigo 43, inciso I. Havendo financiamento para a construção, a convocação poderá ser feita pela instituição financiadora. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º aplica-se também a hipótese de paralisação das obras prevista no artigo 43, inciso 6º. Parágrafo 3º. Na hipótese de que tratam os parágrafos 1º e 2º, a comissão de representantes ficará investida de mandato irrevogável para firmar com os adquirentes das unidades autônomas o contrato definitivo a que estiverem obrigados o incorporador, o titular do domínio e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorporação em decorrência de contratos preliminares. Parágrafo 4º. O mandato a que se refere o parágrafo 3º será válido mesmo depois de concluída a obra. Parágrafo 5º. O mandato outorgado à comissão de representantes confere poderes para transmitir domínio, direito, posse e ação, manifestar a responsabilidade do alienante pela evicção e emitir os adquirentes na posse das unidades respectivas. Parágrafo 6º. Os contratos definitivos serão celebrados mesmo com os adquirentes que tenham obrigações a cumprir perante o incorporador ou a instituição financiadora, desde que comprovadamente adimplentes, situação em que o outorgado contrato fica condicionada à constituição de garantia real sobre o imóvel, para assegurar o pagamento do débito remanescente. Parágrafo 7º. Ainda na hipótese dos parágrafos 1º e 2º, a comissão de representantes ficará investida de mandato irrevogável para, em nome dos adquirentes, em cumprimento da decisão da Assembleia Geral que deliberar pela liquidação do patrimônio de afetação, efetivar a alienação do terreno e das accessões, transmitindo posse, direito, domínio e ação, manifestar a responsabilidade pela evicção, emitir os futuros adquirentes na posse do terreno e das accessões. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 7º, será firmado o respectivo contrato de venda, promessa de venda ou outra modalidade de contrato compatível com os direitos objeto da transmissão. Parágrafo 9º. A comissão de representantes cumprirá o mandato nos termos e nos limites estabelecidos pela deliberação da Assembleia Geral e prestará contas aos adquirentes, entregando-lhes o produto líquido da alienação, no prazo de 5 dias da data em que tiver recebido o preço ou cada parcela do preço. Parágrafo 10º. Os valores pertencentes aos adquirentes não localizados deverão ser depositados em juízo pela comissão de representantes. Parágrafo 1º. Caso decidam pela continuação da obra, os adquirentes ficarão automaticamente subrogados nos direitos, nas obrigações e nos encargos relativos à incorporação, inclusive aqueles relativos ao contrato de financiamento da obra, se houver. Parágrafo 2º. Para os efeitos do parágrafo 11 deste artigo,
Cada adquirente responderá individualmente pelo saldo porventura existente entre as receitas do empreendimento e o custo da conclusão da incorporação na proporção dos coeficientes de construção atribuíveis às respectivas unidades, se outro critério de rateio não for deliberado em Assembleia Geral por 2/3 dos votos dos adquirentes, observado o seguinte. Inciso 1º. Os saldos dos preços das frações ideais e as seções integrantes da incorporação que não tenham sido pagos ao incorporador até a data da decretação da falência ou da insolvência civil passarão a ser pagos à comissão de representantes, permanecendo o somatório desses recursos submetido à afetação, nos termos do artigo 31-A, até o limite necessário à conclusão da incorporação. Inciso 2º. Para cumprimento do seu encargo de administradora da incorporação, a comissão de representantes fica investida de mandato legal, em caráter irrevogável, para, em nome do incorporador ou do condomínio de construção, conforme o caso, receber as parcelas do saldo do preço e da arquitação, bem como promover as medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias a esse recebimento, praticando todos os atos relativos ao leilão de que trata o artigo 63 ou os atos relativos à consolidação da propriedade ao leilão de que tratam os artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, devendo realizar a garantia e aplicar na incorporação todo o produto do recebimento do saldo do preço e do leilão. Inciso 3º. Consideram-se receitas do empreendimento os valores das parcelas a receber, vincendas e vencidas e ainda não pagas, de cada adquirente, correspondentes ao preço de aquisição das respectivas unidades ou do preço de custeio de construção, bem como os recursos disponíveis afetados, Inciso 4º. Compreendem-se no custo de conclusão da incorporação todo o custeio da construção do edifício e a averbação da construção das edificações para efeito de individualização e discriminação das unidades, nos termos do artigo 44. Parágrafo 3º. Havendo saldo positivo entre as receitas da incorporação e o custo da conclusão da incorporação, o valor correspondente a esse saldo deverá ser entregue à massa falida pela comissão de representantes. Parágrafo 4º. Para assegurar as medidas necessárias ao prosseguimento das obras ou à liquidação do patrimônio de afetação, a comissão de representantes, no prazo de 60 dias, a contar da data de realização da Assembleia Geral de que trata o parágrafo 1º, promoverá, em leilão público, com observância dos critérios estabelecidos pelo artigo 63, a venda das frações ideais e respectivas às seções que, até a data da decretação da falência ou insolvência não tiverem sido alienadas pelo incorporador. Parágrafo 5º. Na hipótese de que trata o parágrafo 14, o arrematante ficará subrogado, na proporção atribuível à fração e às seções adquiridas, nos direitos e nas obrigações relativas ao empreendimento, inclusive nas obrigações de eventual financiamento, e, em se tratando da hipótese do artigo 39 desta lei, nas obrigações perante o proprietário do terreno. Parágrafo 6º. Dos documentos para anúncio da venda de que trata o parágrafo 14 e, bem assim, o inciso 3 do artigo 43, constarão o valor das accessões não pagas pelo incorporador, artigo 35, parágrafo 6º, e o preço da fração ideal do terreno e das accessões, artigos 40 e 41. Parágrafo 7º. No processo de venda de que trata o parágrafo 14, serão asseguradas, sucessivamente, em igualdade de condições com terceiros. Inciso 1º. Ao proprietário do terreno, nas hipóteses em que este seja pessoa distinta da pessoa do incorporador, a preferência para aquisição das accessões vinculadas à fração objeto da venda, a ser exercida nas 24 horas seguintes à data designada para a venda, Inciso 2º. Ao condomínio, caso não exercida a preferência de que trata o inciso 1º, ou caso não haja licitantes, a preferência para aquisição da fração ideal e as cessões, desde que deliberada em Assembleia Geral, pelo voto da maioria simples dos adquirentes presentes, e exercida no prazo de 48 horas a contar da data designada para a venda.
Parágrafo 8º. Realizada a venda prevista no parágrafo 14, incumbirá a comissão de representantes, sucessivamente, nos 5 dias que se seguirem ao recebimento do preço. Inciso 1º. Pagar as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação, observada a ordem de preferência prevista na legislação, em especial o disposto no artigo 186 do Código Tributário Nacional. Inciso 2º. Reembolsar aos adquirentes as quantias que tenham adiantado, com recursos próprios, para pagamento das obrigações referidas no inciso 1º. Inciso 3º. Reembolsar à instituição financiadora a quantia que esta tiver entregue para a construção, salvo se outra forma for convencionada entre as partes interessadas. Inciso 4º. Entregar ao condomínio o valor que este tiver desembolsado para a construção das acessões de responsabilidade do incorporador, parágrafo 6º do artigo 35 e parágrafo 5º do artigo 31-A, na proporção do valor obtido na venda. Inciso 5º. Entregar ao proprietário do terreno, nas hipóteses em que este seja pessoa distinta da pessoa do incorporador, o valor apurado na venda, em proporção ao valor atribuído à fração ideal, Inciso 6º. Entregar a massa falida ao saldo que porventura remanescer. Parágrafo 9º. O incorporador deve assegurar à pessoa nomeada nos termos do artigo 31-C, o acesso a todas as informações necessárias à verificação do montante das obrigações referidas no parágrafo 12, inciso 1º, do artigo 31-F vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação. Parágrafo 20º. Ficam excluídas da responsabilidade dos adquirentes as obrigações relativas, de maneira direta ou indireta, ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro, devidas pela pessoa jurídica do incorporador, inclusive por equiparação, bem como as obrigações oriundas de outras atividades do incorporador não relacionadas diretamente com as incorporações objeto de afetação. NR. Artigo 54. A Lei nº 4.591, de 1964, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 32. Parágrafo 2º. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo direito à adjudicação compulsória perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência posterior ao término da obra. Artigo 43. Inciso 7º. Em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime da afetação e não sendo possível a maioria prosseguir na construção, a Assembleia Geral poderá, pelo voto de 2/3 dos adquirentes, deliberar pela venda do terreno, das accessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de pagas as dívidas do patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe couber, nos termos do artigo 40, não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, reajustada na forma da lei e de acordo com os critérios do contrato celebrado com o incorporador, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. Artigo 50. Será designada no contrato de construção ou eleita em Assembleia Geral uma comissão de representantes composta de 3 membros, pelo menos, escolhidos entre os adquirentes, para representá-los perante o construtor ou, no caso do artigo 43, ao incorporador, em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação, e, em especial, perante terceiros, para praticar os atos resultantes da aplicação dos artigos 31-A a 31-F. Parágrafo 2º.
A Assembleia Geral poderá, pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, alterar a composição da Comissão de Representantes e revogar qualquer de suas decisões, ressalvados os direitos de terceiros quanto aos efeitos já produzidos. Alterações de leis sobre alienação fiduciária. Artigo 55. A seção 14 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação: